alguns jovens começaram a orar, criaram um grupo chamado Clube Santo. Entre esses jovens estava John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. E na noite de 1731 de dezembro de 1734, o Espírito Santo desceu sobre esses jovens. Então iniciou um avivamento. Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Lembra de Daniel? Orava 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. 3 vezes ao dia se colocava de joelhos diante de Jerusalém para orar. Se nós ouvirmos o testemunho dos jovens, David Brainerd, ele fez um diário onde ele registrava o seu momento devocional. Geralmente em diário a gente mostra o que fez no dia, onde visitou, o que fez, o que viajou. David Brainerd registrava no seu diário o seu momento devocional, o tempo que ele passava com Deus em oração. Ele descrevia o que ele sentia. Geralmente ele orava 2 horas pela manhã e mais 2 horas à noite ou à tarde antes de dormir. Um missionário franzino que foi pregar para os índios silvícolas nos Estados Unidos da América, morreu com 29 anos, tuberculoso, vomitando pedaços dos rins. Perguntaram para Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é o que pregou um sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, o maior sermão mais conhecido e poderoso depois dos apóstolos. Pregou esse sermão há 300 anos e ninguém esquece desse sermão. O sermão foi tão poderoso que as pessoas se agarravam nas colunas da igreja onde ele pregou, pensando que o juízo final tinha chegado. Perguntaram para esse homem, Jonathan Edwards, qual a sua maior experiência com Deus? Ele respondeu, orar ao lado de David Brainerd, desse jovem franzino, orar com ele. Precisamos aprender sobre isso, gastar tempo. George Whitefield, D.L. Moody, todos os homens de John Wesley. Eu visitei a casa de John Wesley, lá na Inglaterra. Lá está ainda a cama dele, a biblioteca dele. E dentro do quarto dele, tinha uma outra salinha anexo, pequenininha, com uma Bíblia enorme aberta e um genuflexório. É aquele lugar de ajoelhar que é comum na igreja católica. Enquanto eu entrei lá, fiquei perplexo. A guia que estava nos guiando, me viu entrando e apontou para mim e disse, daí, dessa salinha aí, saía todo o sustento do metodismo. John Wesley é o pai do metodismo. E ela dizia, dessa sala aí que sai todo o sustento do metodismo. Ou seja, ele passava horas aí, orando e lendo a Bíblia de joelhos. Lia a Bíblia de joelhos, John Wesley. George Miller, um dos maiores missionários que a terra conheceu, ele falou que intercedeu pela conversão de alguns amigos dele 50 anos. 50 anos que eu estou orando para a conversão de algumas pessoas. E creio ver muitas delas no céu. William Booth, do Exército da Salvação, também da Inglaterra, um homem conhecido porque ele criou o Exército da Salvação. Era um ministério que ele dividia os grupos em hierarquias, capitão, coronel, soldado, tudo com o viés evangelístico. E eles saíam em grupos para dar comida aos pobres, vestir os nus, para criar orfanatos e, claro, evangelizar, ganhar almas. E uma certa vez ele enviou um grupo em uma região da Inglaterra muito difícil, muito depravada. E eles evangelizaram algumas semanas e mandaram cartas do Sr. Booth, aqui não está adiantando, ninguém se converte. Continua tentando, ore por esse lugar. E passaram algumas semanas, Sr. Booth, estamos orando, saindo às ruas, não adiantou. Ele disse, continue orando,
tente mais uma vez. E eles mais algumas semanas, Sr. Buff, aqui ninguém se converte, o pessoal é muito duro. Então ele respondeu, tente com lágrimas agora. Então essa equipe começou a chorar e prantear e jejuar e orar. Então os corações começaram a se abrir e almas se converteram naquele lugar. Como começou o grande avivamento que varreu a Inglaterra? Estava acontecendo a Revolução Francesa, que estava trazendo um banho de sangue em toda a Europa. Eles falam que teve um fato que livrou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Foi que alguns jovens começaram a orar, criaram um grupo chamado Clube Santo e começaram a orar na capela da universidade, de madrugada. Dentre esses jovens estava John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. E na noite de 1731 de dezembro de 1734, o Espírito Santo desceu sobre esses jovens. Então iniciou um avivamento que varreu a Inglaterra inteira, cujo maior nome foi John Wesley. Como começou? Uma meia dúzia de meninos orando de madrugada, pedindo, Senhor, me enche do Espírito Santo. Senhor, me enche do Espírito Santo. Senhor, me enche do Espírito Santo. Essa igreja, esse ministério, nasceu debaixo de oração, de muito jejum, onde eu e também um grupo de meninos passávamos madrugadas e madrugadas e madrugadas e meses e anos pedindo o poder do Espírito Santo. Eu me lembro de uma vez, vou ter liberdade de contar isso, que em um só dia eu orei 12 horas, e das 12, 8 foram ininterruptas, buscando a face de Deus. Foi o dia que Deus me concedeu graça, como quase nenhum outro dia da minha vida eu vi. Vocês precisam experimentar o que é passar tempo com Deus. Os novos que estão vindo, os oficiais, os obreiros que estão começando agora, talvez não tenham nenhuma pista do que seja isso. Esses jovens que estão vindo também, as reuniões de jovens, vocês estão longe de ser o que foi Sadraque, Mesaque, Abednego, José, Davi, 16, 15, 17 anos, faziam nações tremerem. É para qualquer um? Não é. Não é. Você já viu 10 pessoas ganhar a medalha de ouro na mesma prova? Não tem, é uma só. Tem 10 Michael Phelps? Não tem. 10 Pelé? Não tem. Quem são esses? Cheio de talento. 6 horas por dia dentro da piscina, 6 dias por semana. É isso aí que dá ouro, não é talento não. Pergunta para o Cristiano Ronaldo se é talento. Treino, disciplina. Mas eu vou ter que deixar a pizza e jejuar? A televisão para orar? Os amiguinhos, comunhão para ficar sozinho no meio do mato com Deus? Exatamente. Um atleta não faz isso? Vamos para a balada, não posso, preciso participar da Olimpíada. Vamos comer bolo de chocolate, não posso, preciso ganhar a Olimpíada. Vamos namorar, ficar, não posso, Olimpíada. Vamos acordar, dormir tarde, não posso, Olimpíada. Paulo vai falar, eles, para ganhar uma coroa corruptível, de tudo se abstém. 1 Coríntios 9. Nós, uma coroa incorruptível. Imagina, a Nádia Comaneci, durante 4 anos essa menina treinou, não teve vida para competir numa prova de 40 segundos. Acabou. Eu não posso dedicar minha vida, não para uma prova de 40 segundos, mas para a vida eterna. Ela não é fanática, radical, doida. Essa menina não sai, não tem amigo, não paquera, não come besteira, dorme cedo, para ganhar a medalha de ouro. Aí eu, para fazer a mesma coisa, eu fazendo a mesma coisa, para ganhar a vida eterna, aí sou retardado, fanático, radical. Aliás, a maioria de nós nem tem mais estilo, né? Quem chama a gente de fanático? Que jeito?
Não dá nem para ter esse título. Aprendam isso. Você quer um avivamento nessa cidade? Quer ver essas cadeiras aí cheias? Quem que está aqui? Quem que você ama que não está aqui? Teu pai? Tua mãe? Teus filhos? Tua esposa? Teu marido? Amigos, vizinhos? Colegas de trabalho? Quer vê-los aqui? Ore. Ore. Eu acho que foi Ian Bounds que diz: ore até ter orado, e ore até acabar de ter orado. Ore até conseguir orar, e ore até ter orado. Ore pela sua oração. Ian Bounds diz que demora 20 anos para preparar um sermão, porque demora 20 anos para preparar um pregador. Um sermão não prepara-se na hora, demora-se anos. O sermão vai ser ungido se o pregador for ungido. O sermão vai ser santo se o pregador vai ser santo. Ian Bounds diz que Deus não unge igreja, Deus não unge igrejas, Deus não unge ministérios, Deus não unge métodos, Deus unge pregadores, Deus unge pessoas. Moody dizia: põe fogo no seu sermão, ou pega o seu sermão e joga no fogo. Precisamos desse fogo. Sabe o que quer dizer a palavra serafim? Aqueles que queimam, que ardem em chamas, inflamados. Sabe por que os serafins fumegam? Aquele fogo não é deles, não vem deles. É por causa da proximidade que eles têm do trono, da glória. Aquela Shekinah, aquele fogo. Eles estão tão próximos que aquilo arde, queima eles. Nós temos que ser como esses serafins. Arder, queimar, inflamar, diante da presença de Deus, em oração. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.